podia ter igreja? É verdade? É por causa daquela doença, né? Ainda bem que eu já lavei as minhas mãos. E você? Lavou as suas? Olha, não fica triste, tá bom? Vocês, dos Cordeirinhos de Cristo, vão ter as aulas aqui online. Ainda bem que tem internet. E para começar a nossa aula, a gente vai orar. Todo mundo de olhinho fechado. Senhor nosso Deus, obrigado por esse recurso de termos a internet para orar e ter as nossas aulas. Abençoa os teus pequeninos e que tudo isso possa se normalizar e a gente possa se ver na igreja novamente. Em nome de Jesus, amém. E agora que a gente já orou, a tia Edna vai contar a história para vocês, tá? Um beijo! Mua! E para a nossa aula, nós vamos decorar o nosso versículo bíblico. Esse versículo está escrito no livro de Mateus 6,33 e ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O que isso significa? Esse versículo significa que, em primeiro lugar, nós temos que colocar no nosso coração o reino de Deus, ou seja, a sua vontade, fazer aquilo que agrada, procurar colocar como prioridade aquilo que é de Deus. A tia vai dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão assistindo o desenho ou quando vocês estão brincando e a mamãe ou o papai diz assim: olha, agora está na hora da gente fazer a devocional, está na hora da gente ler um versículo. Aí vocês falam: mas eu quero ver o desenho, mas eu quero brincar. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí depois a gente faz as outras coisas. Tudo bem? Então, agora que vocês já aprenderam esse versículo, a gente vai tentar memorizar em todas as nossas aulas, para quando for possível, lá na igreja a gente vai falar bem bonito para todo mundo, tá bom? Então, já que vocês já decoraram o versículo, agora a gente vai começar com a nossa história. E a nossa história de hoje vai falar de uma pessoa que é muito especial para todos nós. A pessoa mais importante do mundo, na verdade. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Isso mesmo. A gente vai aprender como que começou o ministério de Jesus. Quando Jesus ficou adulto, o que ele fez primeiro antes de começar os milagres, né? Antes de fazer aquele monte de coisa que Jesus fez. Vamos descobrir? E para começar com essa história, a gente vai falar sobre um primo que Jesus tinha. Esse primo se chamava João. João era um primo mais velho de Jesus. E João, ele era bem conhecido na região onde ele morava. Primeiro porque ele era bem diferente. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. E ele também usava um cinto de couro. Além disso, João se alimentava de uma comida bem diferente, de gafanhoto e mel. Isso mesmo, ele comia gafanhoto e mel. E João, além de comer essas coisas, ele também gostava de sair pregando pela região ali, vizinha, de onde ele passava, falando que o reino de Deus estava próximo. Então ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Venham e se arrependam, o reino de Deus está chegando a vocês. E aí muitas pessoas se arrependiam de verdade e ficavam preocupadas e falavam: João, eu estou arrependido, o que eu faço? E aí essas pessoas que se arrependiam de coração, sabe o que João fazia? Ele levava até um rio, que era onde, na verdade, ele pregava próximo desse rio. E aí, as pessoas que se arrependiam de verdade, ele batizava com água. Batizava nas águas. Então, o batismo significa que era aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. E aí,
Por conta de João batizar nas águas, ele ficou conhecido como João Batista. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de João Batista, é esse João, primo de Jesus, que a tia está contando a história para vocês. E um belo dia, uma pessoa muito especial veio até João. E essa pessoa especial era o próprio Jesus. Jesus foi até João e disse: João, eu vim para ser batizado por você. Mas como assim? Jesus tinha pecados? Não, Jesus não tinha pecados. Mas por que ele queria ser batizado por João Batista? Vamos descobrir? Vamos. Mas Senhor Jesus, eu vou te batizar? Mas o Senhor não tem pecados. Eu sei, João, mas vamos fazer assim porque é a vontade do meu Pai e eu vou obedecer e cumprir toda a vontade do meu Pai. Ah, então tá bom. E assim, Jesus foi batizado nas águas por João, assim como todo mundo. Porque nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deu, de obedecer a Deus, e ele obedeceu. E quando Jesus saiu das águas, depois de ser batizado, o Espírito Santo de Deus veio até Jesus em forma de uma pomba e pousou sobre ele. Mas tia, o Espírito Santo então é uma pomba? Não, o Espírito Santo não é uma pomba, mas nessa ocasião ele veio em forma de pomba, mas ele não é uma pomba. E ele pousou sobre Jesus. Em seguida veio uma grande nuvem e dessa nuvem saiu uma voz como se fosse de um trovão. E essa voz forte de trovão disse assim: Tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Olha, Deus estava muito contente e alegre porque Jesus obedecia à sua vontade. Mesmo Jesus não tendo pecados e não precisando ser batizado, Jesus estava ali para cumprir a vontade de Deus. E ele fez isso para que nós seguíssemos também o seu exemplo, cumprir com a vontade de Deus. Você já viu um batismo? Na nossa igreja, você já viu um batismo? Você sabe como que é feito o batismo na igreja cristã evangélica? Vocês sabem que lá na igreja tem uma piscina que é chamada de batistério. E nessa piscina, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, de todo o coração, aceita Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, e essa pessoa, ela quer publicamente se declarar arrependida, então ela vai para o batismo. E no batismo, o pastor, que faz de conta que é João aqui, o pastor, ele vai batizar esse irmão ou a irmã, que vai ser representado por Jesus. Eles vão até essas águas, e aí o pastor, ele batiza a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí essa pessoa deita sobre as águas e depois levanta. E assim é feito o batismo. Olha que legal, um dia vocês também vão se batizar, declarando para todo mundo que vocês se arrependeram e que Jesus está no coração de vocês.